Uma dúvida comum que eu recebo é se os pacientes com esclerose múltipla devem suplementar vitaminas, minerais e outros nutrientes. Esse é um assunto complexo, polêmico, mas que eu trarei a minha opinião para vocês. Quando a gente vai à literatura e avalia individualmente diferentes tipos de suplemento, para a maioria deles, nós encontramos artigos com pouca evidência de benefício. Então, de uma forma em geral, não há uma indicação formal, de acordo com a literatura, de se suplementar diferentes vitaminas, minerais ou outros nutrientes para os pacientes com esclerose múltipla. É muito importante, sim, que seja avaliado se existem deficiências, e dependendo da deficiência, é muito importante que seja feita a suplementação. Eu vou exemplificar. Se o paciente tem baixa de vitamina B12, sem sombra de dúvidas, a vitamina B12 deve ser suplementada se o paciente há evidência de hipovitaminose B12. Mas necessariamente eu preciso suplementar vitamina B12 para todos os pacientes com esclerose múltipla? A resposta é não. Mais um exemplo, a vitamina D. Esse é um tema grande, extenso, polêmico, que eu deixarei para um próximo vídeo só sobre esse assunto e eu trarei a minha opinião para vocês, a mesma opinião que eu compartilho com os meus pacientes aqui no consultório e nos locais onde eu trabalho. Então, de uma forma em geral, você não precisa sair suplementando todos os tipos de suplementos que existem porque alguém falou que é benéfico. Você precisa se informar da maneira correta. Muitas das vezes você está tendo um gasto desnecessário. E agora eu vou trazer um ponto fundamental que muito me preocupa. Será que esse excesso de suplementação a longo prazo não pode ser maléfico ao invés de benéfico? E eu vou contar um caso para vocês. Recentemente, uma paciente me perguntou se ela poderia suplementar ferro, porque uma determinada profissional havia dito para ela que se ela mantivesse o ferro mais alto, ela teria melhora em relação à densidade capilar. Quando eu fui aos exames dessa paciente, ela não tinha evidência de deficiência de ferro e nem níveis séricos de ferro, né? E as análises que a gente faz em relação ao ferro baixos. E eu disse para ela o seguinte: olha, eu acho que você deveria ponderar no real benefício dessa reposição, se há uma evidência clara. Porque eu vou te fazer a pergunta ao contrário: será que isso não pode ser maléfico? E aí eu contei a ela que com a evolução do conhecimento sobre a esclerose múltipla, hoje a gente sabe que existe em determinados tipos de lesões inflamatórias no cérebro uma deposição de ferro, um halo de ferro. Então, será que os pacientes que repõem ferro em excesso sem necessidade não poderiam, a longo prazo, estar piorando essas lesões? Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho a pergunta e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Nem sempre, porque algo tem o nome vitamina, sal mineral e faz parte, né, do corpo, do alimento que a gente naturalmente ingere, usar em excesso
não significa que não fará mal. Sim, você poderá, talvez até por uma lacuna na literatura, sofrer com consequências que não são boas, que não são esperadas em um futuro. Então, eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que a gente tem que saber fazer perguntas e refletir sobre essas perguntas. E o que eu quero que vocês, pacientes, façam, sejam justamente se perguntarem se há necessidade, se há benefício, e não simplesmente fazerem a reposição porque outra pessoa faz, ou porque uma ou outra pessoa disse que é bom. Pesquisem, investiguem, porque é a saúde de vocês.